Olá, eu sou a Roberta e nós estamos aqui de volta para ler mais um capítulo da saga Percy Jackson e os Olimpianos. Estamos no último livro, né? O último Olimpiano. E já passamos da metade, entramos na parte final desta saga, né? Vamos ler hoje o capítulo 14, Porcos Voam. Mas antes já vou pedir para você deixar o seu joinha, para você seguir a gente na página, né? Colocar aí inscrição e de preferência preencher o sininho para que ele possa te avisar todas as vezes que um vídeo for colocado e que possa nos ajudar a divulgar a página. Afinal, nosso objetivo é democratizar a leitura. Vamos lá? De volta ao Plaza, Thalia me puxou de lado. O que foi que Prometeu lhe mostrou? Com relutância, contei-lhe sobre a visão da casa de Mai Castellan. Thalia esfregou a coxa como se estivesse se lembrando do antigo ferimento. Aquela foi uma noite ruim, admitiu ela. Annabeth era tão pequena, não creio que tenha de fato compreendido o que ela viu. Ela só sabia que Luke estava aborrecido. Olhei para o Central Park pelas janelas do hotel. Pequenos incêndios ainda ardiam ao norte, mas, afora isso, a cidade parecia estranhamente em paz. Você sabe o que aconteceu a Mai Castellan? Quer dizer... Eu sei o que você quer dizer, replicou Thalia. Eu nunca a vi ter uma crise, mas Luke me falou dos olhos acesos, das coisas estranhas que ela dizia. Ele me fez prometer que nunca contaria a ninguém. O que causou isso, eu não tenho a menor ideia. Se Luke sabia, nunca me contou. Hermes sabia, disse eu. Algo fez com que Mai visse partes do futuro de Luke, e Hermes compreendeu o que aconteceria, que Luke se transformaria em Cronos. Thalia franziu o senho. Você não pode ter certeza disso. Lembre-se de que Prometeu estava manipulando o que você via, Percy, mostrando o que aconteceu do pior ângulo possível. Hermes amava, sim, Luke. Dava para ver só de olhar para ele. E estava lá naquela noite para conferir o estado de Mai. Ele cuidava dela. Não era de todo mal. Ainda assim não é certo, insisti. Luke era só um garotinho. Hermes nunca o ajudou. Não evitou que ele fugisse. Thalia pôs o arco no ombro. Mais uma vez, me ocorreu quanto ela parecia mais forte agora que havia parado de envelhecer. Quase se podia ver uma aura prateada em torno dela, a bênção de Ártemis. Percy, disse ela, você não pode começar a ter pena de Luke. Todos passamos por situações difíceis. Todos os semideuses. Nossos pais quase nunca estão por perto. Mas Luke fez escolhas ruins. Ninguém o forçou a isso. Na verdade, ela olhou o corredor, certificando-se de que estávamos sozinhos. Estou preocupada com Annabeth. Se ela tiver que enfrentar Luke na batalha, não sei se vai conseguir. Ela sempre teve uma queda por ele. Eu corei. Ela vai se sair bem. Não sei. Depois daquela noite, depois de sairmos da casa da mãe dele, sabe? Luke nunca mais foi o mesmo. Tornou-se irresponsável e mal-humorado, como se quisesse provar algo. Quando Grover nos encontrou e tentou nos levar para o acampamento, bem, parte do motivo por que tínhamos tanto problema era que Luke não tomava cuidado. Ele queria provocar briga com todos os monstros com que cruzávamos. Annabeth não via isso como um problema. Luke era seu herói. Ela só compreendia que os pais dele o haviam magoado e passou a defendê-lo em tudo. Ela ainda o defende. O que estou dizendo é, não caia na mesma armadilha. Agora, Luke se entregou a Cronos. Não podemos nos dar ao luxo de ser condescendentes com ele. Olhei para os incêndios no Harlem, imaginando quantos mortais adormecidos estariam em perigo naquele exato momento por causa das escolhas erradas de Luke. Você tem razão, falei. Thalia deu um tapinha em meu ombro. Vou ver como estão as caçadoras. Depois vou dormir um pouco antes que a noite caia. Você deveria dormir também. A última coisa de que preciso são mais sonhos. Eu sei, pode acreditar. Sua expressão sombria fez com que eu me perguntasse com que ela vinha sonhando. Era um problema comum entre os semideuses. Quanto mais perigosa se tornava a nossa situação, piores e mais frequentes ficavam os nossos sonhos. Mas, Percy, ela continuou, não temos como saber quando você terá outra chance de descansar.
Vai ser uma noite longa, talvez nossa última noite. Aquilo não me agradava, mas eu sabia que ela estava certa. Assenti cansado e lhe entreguei o jarro de Pandora. Faça-me um favor, tranque isso no cofre do hotel, ok? Acho que sou alérgico a pitos. Thalia sorriu. Feito. Encontrei a cama mais próxima e desmaiei, mas evidentemente o sono só me trouxe mais pesadelos. Vi o palácio submarino de meu pai. O exército inimigo agora estava mais próximo, entrincheirado a apenas algumas centenas de metros dali. Os muros da fortaleza estavam completamente destruídos, e o templo que meu pai havia usado como quartel-general ardia com fogo grego. Olhei mais perto o arsenal, onde meu irmão e outros ciclopes faziam um intervalo para o almoço, comendo potes imensos de manteiga de amendoim com pedaços extra grandes. E não me pergunte que gosto isso tinha debaixo d'água, pois eu não quero saber. Enquanto eu observava, uma parede externa do arsenal explodiu. Um guerreiro ciclope cambaleou para dentro do espaço e desabou na mesa do almoço. Tyson ajoelhou-se para ajudar, mas já era tarde demais. O ciclope dissolveu-se em lodo marinho. Gigantes inimigos se dirigiram ao buraco, e Tyson apanhou o porrete do guerreiro caído. Ele gritou algo para os companheiros ferreiros, provavelmente por Poseidon, mas com a boca cheia de manteiga de amendoim, soou algo mais como amendoim. Os seus companheiros pegaram martelos e formões e gritaram manteiga de amendoim e seguiram Tyson correndo para a batalha. Então a cena mudou. Eu estava com Ethan Nakamura no acampamento inimigo. O que vi me fez tremer. Em parte porque o exército era imenso, em parte porque reconheci o lugar. Estávamos na região rural de New Jersey, em uma estrada destruída, ladeada por estabelecimentos comerciais em ruínas e outdoors despedaçados. Uma cerca derrubada circundava um grande pátio cheio de estátuas de cimento. A placa no alto do armazém era difícil de ler, pois as letras cursivas eram vermelhas, mas eu sabia o que estava escrito: Empório de Anões de Jardim da Tia M. Havia anos que eu não pensava naquele lugar. Estava visivelmente abandonado. As estátuas estavam quebradas e pichadas com spray. Um sátiro de cimento, Ferdinando, tio de Grover, havia perdido o braço. Parte do telhado do armazém havia desmoronado. Numa grande placa amarela colada na porta se lia Condenado. Centenas de barracas e fogueiras cercavam a propriedade. Na maioria, o que eu via eram monstros, mas também havia alguns mercenários humanos em uniformes de combate e semideuses de armadura. Uma bandeira roxa e preta pendia do lado de fora do empório, guardada por 2 enormes hiperbóreos azuis. Ethan estava agachado diante da fogueira mais próxima. Uns poucos semideuses sentavam-se com ele, amolando as espadas. As portas do armazém se abriram e Prometeu saiu dali. Nakamura, chamou ele, o mestre quer falar com você. Ethan levantou-se com cautela. Algum problema? Prometeu sorriu. Vai ter que perguntar a ele. Um dos outros semideuses reprimiu um risinho. Foi um prazer conhecê-lo. Exceto pelo buraco do teto, o lugar estava exatamente como eu lembrava. Estátuas de pessoas aterrorizadas congeladas em pleno grito. Na área da lanchonete, as mesas haviam sido empurradas para o canto. Entre a máquina de refrigerante e o aquecedor de pretzels havia um trono dourado. Cronos estava recostado nele, a foice no colo. Usava jeans e camiseta, e a expressão pensativa o fazia parecer quase humano, como a versão mais jovem de Luke, que eu vira em meu sonho, pedindo a Hermes que lhe contasse o seu destino. Então, Luke viu Ethan, e seu rosto se contorceu em um sorriso muito desumano. Seus olhos dourados cintilaram. Bem, Nakamura, o que você achou da missão diplomática? Ethan hesitou. Estou certo de que o senhor Prometeu está mais apto a falar, mas eu perguntei a você. O olho bom de Ethan ia de um lado para o outro, observando os guardas apostos ao redor de Cronos. Eu não creio que Jackson vá se render. Jamais. Cronos assentiu. Algo mais que queira me dizer? Não, senhor. Você parece nervoso, Ethan. Não, senhor. É só...
Ouvi dizer que este era o covil da Medusa? É isso mesmo. Lugar adorável, não? Infelizmente, a Medusa não se reconstituiu desde que Jackson a matou. Portanto, não precisa ter medo de se juntar à coleção dela. Além disso, existem forças muito mais perigosas nesse lugar. Cronos olhou para um gigante lestrigão que mastigava umas batatas fritas ruidosamente. Cronos moveu a mão e o gigante ficou imóvel. Uma batata frita ficou suspensa no ar, a meio caminho entre a mão e a boca do monstro. Por que transformá-los em pedra? Perguntou Cronos. Se você pode parar o próprio tempo? Seus olhos dourados cravaram-se no rosto de Ethan. Agora me conte mais uma coisa. O que aconteceu ontem à noite na ponte Williamsburg? Ethan tremeu. Gotas de suor brotavam em sua testa. Eu não sei, senhor. Sim, sabe sim. Cronos levantou-se do trono. Quando você atacou Jackson, algo aconteceu. Algo não correu como devia, e a garota Annabeth entrou na frente dele. Ela quis salvá-lo. Mas ele é invulnerável, disse Cronos baixinho. Você mesmo viu isso. Não sei explicar. Talvez ela tenha esquecido. Ela esqueceu, disse Cronos. Deve ter sido isso. Ah, puxa. Esqueci que meu amigo é invulnerável e recebi uma facada no lugar dele. Ops. Diga-me, Ethan, onde você pretendia apunhalá-lo quando a atacou Jackson? Ethan franziu o senho. Fechou a mão como se estivesse segurando uma espada e refez o gesto. Não tenho certeza, senhor. Tudo aconteceu muito rápido. Eu não pretendia acertar nenhum ponto em particular. Os dedos de Cronos tamborilavam sobre a lâmina de sua foice. Sei, disse ele em tom gélido. Se sua memória melhorar, espero. De repente, o senhor Titã estremeceu. O gigante, no canto, se moveu, e a batata frita caiu em sua boca. Cronos cambaleou para trás e despencou no trono. Meu senhor? Ethan deu um passo à frente. A voz era fraca, mas por um instante era de Luke. Então, a expressão de Cronos endureceu. Ele ergueu a mão, flexionou os dedos lentamente como se os forçasse a obedecer. Não é nada, disse, a voz novamente metálica e fria. Um leve desconforto. Ethan umedeceu os lábios. Ele ainda está lutando contra o senhor, não é, Luke? Besteira, interrompeu Cronos. Repita essa mentira e eu corto sua língua. A alma do garoto foi destruída. Eu estou simplesmente me ajustando aos limites desta forma. Isso exige descanso. E é algo irritante, mas nada mais do que um inconveniente temporário. Como quiser, senhor. Você, Cronos apontou a foice para uma Drakenai de armadura e coroa verdes. Rainha Sens, não é? Sim, meu senhor. Nossa surpresinha está pronta para ser acionada? A rainha Drakena mostrou as presas. Ah, sim, meu senhor. Uma surpresa adorável. Excelente, disse Cronos. Diga a meu irmão Hyperion que desloque nossa tropa principal para o sul e entre no Central Park. Os meios-sangues estão lá desbaratados e não serão capazes de se defender. Vá agora, Ethan. Esforce-se para lembrar algo mais. Conversaremos novamente depois que tivermos tomado Manhattan. Ethan curvou-se e meu sonho mudou uma última vez. Vi a casa grande do acampamento, mas era outra época. A casa estava pintada de vermelho, não de azul. Os campistas, na quadra de vôlei, usavam cortes de cabelo do início dos anos 90, o que provavelmente servia para manter os monstros à distância. Kiron estava na varanda, conversando com Hermes e uma mulher que segurava um bebê. O cabelo de Kiron estava mais curto e mais escuro. Hermes usava seu agasalho esportivo de sempre e os tênis alado de cano alto. A mulher era alta e bonita. Tinha cabelos louros, olhos brilhantes e um sorriso simpático. O bebê em seus braços se contorcia na manta azul como se o acampamento meio-sangue fosse o último lugar em que desejasse estar. É uma honra tê-la aqui, disse Kiron à mulher, embora parecesse nervoso. Faz muito tempo desde a última vez em que um mortal teve permissão para entrar no acampamento. Não a incentive, resmungou Hermes. Mai, você não pode fazer isso. Com um susto, percebi que estava vendo Mai Castellan.
Ela não se parecia nada com a senhora que eu conhecera. Era cheia de vida, o tipo de pessoa que, quando sorri, contagia todos à sua volta. Ah, não se preocupe tanto, disse Mai, embalando o bebê. Vocês precisam de um oráculo, não precisam? O antigo está morto há, digamos, 20 anos? Mais do que isso, disse Kiron em tom grave. Hermes levantou os braços exasperados. Eu não lhe contei essa história para que você pudesse se candidatar. É perigoso, Kiron. Diga a ela. É mesmo, advertiu Kiron. Por muitos anos proibi qualquer um de tentar. Não sabemos exatamente o que aconteceu. A humanidade parece ter perdido a capacidade de abrigar o oráculo. Já falamos sobre isso, disse Mai, e eu sei que posso. Hermes, essa é a minha chance de fazer algo de bom. Recebi o dom da visão por algum motivo. Eu queria gritar para que Mai Castellan parasse. Sabia o que estava prestes a acontecer. Finalmente compreendi como sua vida fora destruída. Mas não conseguia me mexer nem falar. Hermes parecia mais magoado do que preocupado. Você não poderia se casar se viesse a se tornar o oráculo, queixou-se. Não poderia mais me ver. Mai pousou a mão em seu braço. Não posso tê-lo para sempre, posso? Logo você seguirá adiante. Você é imortal. Ele começou a protestar, mas ela pôs a mão em seu peito. Sabe que é verdade. Não tente me poupar. Além disso, temos um filho maravilhoso. Ainda poderei criar Luke mesmo sendo o oráculo, certo? Kiron pigarreou. Sim, mas, com toda franqueza, não sei como isso afetará o espírito do oráculo. Uma mulher que já deu à luz a um filho, até onde sei isso nunca aconteceu. Se o espírito não aceitar, ele vai aceitar, insistiu Mai. Não, eu queria gritar, não vai. Mai Castellan beijou o filho e entregou-o a Hermes. Volto logo. Ela lhe dirigiu um último sorriso confiante e subiu os degraus. Kiron e Hermes andavam de um lado para o outro em silêncio. O bebê se mexia. Um clarão verde iluminou as janelas da casa. Os campistas pararam de jogar vôlei e ergueram os olhos para o sótão. O vento frio percorreu os campos de morango. Hermes deve tê-lo sentido também. Ele gritou, não, não, e enfiou o bebê nos braços de Kiron e correu para a varanda. Antes que alcançasse a porta, a tarde ensolarada foi cortada pelo grito de terror de Mai Castellan. Sentei-me tão rápido que bati a cabeça no escudo de alguém. Ai! Desculpe, Percy. Annabeth estava de pé diante de mim. Vim justamente acordar você. Esfreguei a cabeça, tentando afastar as visões perturbadoras. De repente, uma porção de coisas fazia sentido. Mai Castellan havia tentado se tornar o oráculo. Ela não sabia sobre a maldição de Hades que impedia o espírito de Delfos que tomasse outro hospedeiro. Nem Kiron e Hermes. Eles não sabiam que, ao tentar assumir essa função, Mai enlouqueceria. Atormentada por ataques em que seus olhos cintilariam com um brilho verde, e ela teria vislumbres fragmentados do futuro do filho. Percy? Perguntou Annabeth. O que há de errado? Nada, menti. O que está fazendo de armadura? Você devia estar descansando. Ah, eu estou bem, disse ela, embora ainda parecesse pálida. Ela mal movia o braço direito. O néctar e a ambrosia me curaram. Aham, você não pode sair e lutar. Ela me ofereceu a mão boa e me ajudou a levantar. Minha cabeça latejava. Lá fora, o céu estava púrpura e vermelho. Você vai precisar de cada pessoa que tiver, disse ela. Acabei de olhar em meu escudo. Tem um exército seguindo para o sul, para o Central Park, completei. Eu sei. Contei-lhe partes dos meus sonhos. Deixei de fora a visão de Mai Castellan, porque era perturbadora demais para ser mencionada. Também deixei de fora a especulação de Ethan sobre Luke estar lutando contra Cronos dentro de seu corpo. Não queria despertar esperanças em Annabeth. Acha que Ethan suspeita do seu ponto fraco? Perguntou ela. Não sei admitir. Ele não disse nada a Cronos. Mas, se fizer alguma ideia, não podemos permitir isso. Vou bater na cabeça dele com mais força da próxima vez, sugeri. Alguma ideia sobre a surpresa a qual Cronos se referiu? Ela sacudiu a cabeça. Não vi nada no escudo, mas não gosto de surpresas. Idem. Então, disse ela, vai brigar comigo por ir com você? Não, você me venceria mesmo? Ela começou a dar uma gargalhada, o que era bom de ouvir. Peguei minha espada e fomos arregimentar as tropas.
Thalia e os chefes dos chalés estavam nos esperando no reservatório. As luzes da cidade piscavam ao crepúsculo. Acho que muitas estavam ligadas nos timers. Postes de luz, contornando a margem do reservatório, brilhavam e faziam com que as águas e as árvores parecessem ainda mais sinistras. Eles estão vindo, confirmou Thalia, apontando para o norte com uma flecha de prata. Uma das minhas sentinelas avançadas acaba de informar que já cruzaram o rio Harley. Não havia como detê-los. O exército... Ela encolheu os ombros. É imenso. Vamos detê-los no parque, disse eu. Grover, vocês estão preparados? Ele assentiu. Mais preparados do que nunca. Se meus espíritos da natureza podem detê-los em algum lugar, este lugar é aqui. Sim, estamos, sim, disse outra voz. Um sátiro muito velho e gordo abria caminho em meio à multidão, tropeçando na própria lança. Estava vestido com uma armadura de casca de árvore que só cobria metade de sua barriga. Leneu? Perguntei. Não fique tão surpreso, bufou ele. Eu sou o líder do conselho, e você me disse que encontrasse Grover. Bem, eu o encontrei, e não vou deixar um mero proscrito liderar os sátiros sem a minha ajuda. Às costas de Leneu, Grover fingia que estava prestes a vomitar, mas o velho sátiro sorria como se fosse o salvador da pátria. Não temam, aqueles titãs vão ver só. Eu não sabia se ria ou se ficava zangado, mas consegui manter a expressão inalterada. Ah, sim. Bem, Grover, você não estará sozinho. Annabeth e o chalé de Athena vão se posicionar aqui. Quanto a mim e... Thalia? Ela me deu um tapinha no ombro. Não precisa dizer mais nada. As caçadoras estão prontas. Olhei para os outros chefes de chalé. Isso deixa vocês com uma tarefa igualmente importante. Precisam guardar as outras entradas de Manhattan. Sabem o quanto Cronos é astuto. Vai tentar nos distrair com esse imenso exército e infiltrar sorrateiramente outra tropa por outro ponto. Cabe a vocês não permitir que isso aconteça. Cada chalé já escolheu uma ponte ou um túnel? Os chefes assentiram sérios. Então vamos, disse eu. Boa caçada a todos. Ouvimos o exército antes de vê-lo. O barulho era como de uma artilharia de canhões combinada a uma multidão em um estádio de futebol. Como se todos os torcedores do Patriots, na Nova Inglaterra, estivessem nos atacando com bazucas. Na extremidade norte do reservatório, a guarda inimiga abria caminho pelo bosque. Um guerreiro de armadura dourada liderava um batalhão de gigantes lestrigões com enormes machados de bronze. Centenas de outros monstros vinham atrás. Em posição! Gritou Annabeth. Seus companheiros de chalé saíram em disparada. A ideia era fazer o inimigo se separar a fim de contornar o reservatório. Para chegar até nós, eles teriam que percorrer as trilhas, o que significava que estariam marchando em colunas estreitas ladeadas por água. A princípio, o plano pareceu funcionar. O inimigo dividiu-se e vinha pelas margens em nossa direção. Quando estavam no meio do caminho, nossas defesas entraram em ação. A trilha se incendiou com fogo grego, incinerando instantaneamente muitos monstros. Outros corriam de um lado para o outro, envoltos em chamas verdes. Os campistas de Atena disparavam ganchos de 4 pontas contra os gigantes maiores e os derrubavam no chão. No bosque, à direita, as caçadoras dispararam uma saraivada de flechas de prata contra a frente de inimigos. Destruindo 20 ou 30 dracnai, mas um número maior vinha marchando atrás delas. Um relâmpago retumbou e fritou um gigante lestrigão, transformando-o em cinzas, e vi que Thalia devia estar usando seus truques de filhas de Zeus. Grover pegou a flauta e tocou uma rápida melodia. Um rugido ergueu-se dos bosques de ambos os lados, enquanto de cada árvore, pedra, arbusto, parecia brotar um espírito. Dríades e sátiros ergueram seus porretes e atacaram. As árvores enroscaram-se nos monstros, estrangulando-os. A grama crescia em torno dos pés dos arqueiros inimigos. Pedras voavam e atingiam as Drakenai na cara. O inimigo avançava com dificuldade. Os gigantes estraçalhavam as árvores e as náiades desapareciam à medida que suas fontes de vida eram destruídas. Cães infernais investiam contra os lobos, atirando-os para o lado. Arqueiros inimigos devolviam os disparos e uma caçadora despencou do alto de um galho. Percy! Annabeth agarrou meu braço e apontou para o reservatório.
O titã de armadura dourada não estava esperando que suas tropas avançassem pelos flancos. Ele investia na nossa direção, caminhando pela água. Uma bomba de fogo grego explodiu em cima dele, mas o titã ergueu a mão e, com a palma voltada para cima, sugou do ar as chamas. Hyperion, disse Annabeth admirada, o senhor da luz, o titã do leste. Mal? Avaliei. Ao lado de Atlas, ele é o maior guerreiro titã. Nos velhos tempos, 4 titãs controlavam os 4 cantos do mundo. Hyperion era o do leste, o mais poderoso. Foi pai de Hélios, o primeiro deus do sol. Vou mantê-lo ocupado, prometi. Percy, nem mesmo você pode... Apenas mantenha nossas tropas juntas, ok? Havíamos nos organizado junto ao reservatório por um bom motivo. Concentrei-me na água e senti meu poder crescer em mim. Avancei na direção de Hyperion correndo sobre a água. Meu amigo, nós 2 podemos brincar desse jogo. A uns 5 metros, Hyperion ergueu a espada. Seus olhos eram exatamente como eu vira no sonho, dourados como os de Cronos, porém mais brilhantes, como miniaturas do sol. O Pestinha, filho do deus do mar, refletiu ele. Foi você quem aprisionou Atlas debaixo do céu de novo? Não foi difícil, falei. Vocês titãs são quase tão brilhantes quanto minhas meias de educação física. Hyperion rugiu. Você quer algo brilhante? O corpo dele se inflamou em uma coluna de luz e calor. Desviei os olhos, mas ainda assim estava cego. Instintivamente ergui contra a corrente na hora certa. A lâmina de Hyperion chocou-se com a minha com um estrondo. O impacto formou um muro de água de 3 metros na superfície do reservatório. Meus olhos ainda queimavam. Eu precisava apagar sua luz. Concentrei-me na onda gigantesca e forcei-a a quebrar. Um instante antes do impacto, saltei para o ar em um jato de água. Ah! As ondas se quebraram contra Hyperion e ele afundou, extinguindo sua luz. Pousei na superfície do reservatório justamente quando o titã tentava pôr-se de pé. Sua armadura dourada pingava água. Seus olhos não cintilavam mais, mas ainda tinham uma expressão homicida. Você vai queimar, Jackson, rugiu ele. Nossas espadas tornaram a se encontrar e o ar ficou carregado de ozônio. A batalha prosseguia à nossa volta. Do lado direito, Annabeth liderava um ataque com seus irmãos. À esquerda, Grover e os espíritos da natureza estavam se reagrupando, emaranhando os inimigos em arbustos e ervas daninhas. Chega de joguinhos, disse Hyperion. Vamos lutar em terra. Eu estava prestes a fazer algum comentário inteligente, como não, quando o titã deu um grito. Uma parede de força me lançou para o alto. Exatamente o mesmo truque que Cronos havia feito na ponte. Recuei no ar uns 300 metros até cair no chão. Não fosse por minha invulnerabilidade, teria quebrado todos os ossos do corpo. Fiquei em pé, gemendo. Eu realmente odeio quando vocês, titãs, fazem isso. Hyperion aproximou-se de mim numa velocidade ofuscante. Concentrei-me na água buscando forças. Hyperion atacou. Ele era poderoso e rápido, mas parecia não conseguir acertar um golpe. O chão em torno de meus pés continuava a irromper em chamas, mas eu as extinguia com a mesma rapidez. Pare, rugiu o titã. Pare esse vento! Eu não sabia a que ele estava se referindo. Estava muito ocupado lutando. Hyperion tropeçou como se tivesse sido empurrado. A água atingiu seu rosto, ferroando-lhe os olhos. O vento aumentou e Hyperion cambaleou para trás. Percy! Gritou Grover pasmo. Como você está fazendo isso? Fazendo o quê? Pensei. Então olhei para baixo e percebi que estava no centro de um furacão particular. Nuvens de vapor turbilhonavam à minha volta, ventos tão poderosos que fustigavam Hyperion e varriam a relva em um raio de 20 metros. Guerreiros inimigos atiravam dardos contra mim, mas a tempestade os desviava. Maravilha, murmurei, mas eu quero mais. Raios cruzaram o ar ao meu redor. As nuvens escureceram e a chuva passou a cair com mais velocidade. Aproximei-me de Hyperion e o derrubei. Percy! Grover tornou a gritar. Traga-o aqui! Eu brandia a espada e atacava, deixando os meus reflexos assumirem o comando. Hyperion mal conseguia se defender. Seus olhos continuavam tentando se acender, mas o furacão extinguia as chamas. Eu não poderia manter uma tempestade como aquela para sempre. Já sentia meus poderes enfraquecendo. No último esforço, empurrei Hyperion pelo campo até onde Grover o esperava. Ninguém vai brincar comigo, berrou Hyperion.
Ele conseguiu se levantar outra vez, mas Grover levou a flauta de bambu aos lábios e começou a tocar. Leneu juntou-se a ele. No bosque, todos os sátiros começaram a tocar a canção, uma melodia estranha, como o som de um riacho fluindo sobre as pedras. O solo se rompeu aos pés de Hyperion. Raízes retorcidas envolveram-lhe as pernas. — O que é isso? Protestou ele. Tentou livrar-se das raízes, mas ainda estava fraco. As raízes engrossaram até que ele parecia estar usando botas de madeira. — Parem com isso! Gritou ele. Sua magia silvestre não é páreo para um titã. Mas, quanto mais ele lutava, mais rápido as raízes cresciam. Elas se enroscaram em seu corpo, engrossando e enrijecendo até se transformarem em madeira. A armadura dourada do titã incorporou-se à madeira e tudo se tornou um grande tronco. A música continuou. As tropas de Hyperion recuaram, assombradas, enquanto seu líder era absorvido. Ele esticou os braços, que se transformaram em galhos, de cujas ramificações menores brotavam folhas. A árvore foi ficando mais alta e robusta, até que somente o rosto do titã estava visível no meio do tronco. Vocês não podem me aprisionar, gritou ele. Eu sou Hyperion, eu sou... A casca da árvore cobriu seu rosto. Grover tirou a flauta da boca. Você deu uma árvore muito legal. Vários sátiros desmaiaram de exaustão, mas tinham feito um bom trabalho. O senhor Titã estava completamente encapsulado em um enorme bordo. O tronco tinha pelo menos uns 7 metros de diâmetro e a copa tão alta quanto a mais alta árvore do parque. Aquela árvore poderia ter estado ali por séculos. O exército do Titã começou a bater em retirada. Um viva ergueu-se na equipe de Atena, mas nossa vitória durou pouco, porque nesse exato momento Cronos deu início à sua surpresa. Ri! O grito ecoou por toda a parte alta de Manhattan. Tanto semideuses quanto monstros ficaram imóveis e aterrorizados. Grover me lançou um olhar de pânico. Por que isso soa como... Não pode ser. Eu sabia o que ele estava pensando. 2 anos antes, havíamos recebido um presente de Pan, um enorme javali que nos carregou por todo o sudeste, depois de tentar nos matar. O javali tinha um guincho semelhante, mas o que ouvíamos agora parecia mais agudo, mais esganiçado, quase como se o javali tivesse uma namorada furiosa. Ih! Uma imensa criatura cor-de-rosa planava sobre o reservatório. Um pesadelo dirigível, digno do desfile de Dia de Ação de Graças de Meiser, mas só que com asas. Uma porca? Gritou Annabeth. Procurem abrigo! Os semideuses se dispersaram quando a porca alada atacou violentamente. As asas eram da cor das de um flamingo, o que combinava perfeitamente com sua pele. Mas foi difícil pensar nela como algo bonitinho quando seus cascos se chocaram com o solo, errando por um pouco os irmãos de Annabeth. A porca pisoteou de um lado para o outro, arrancou 2.000 metros quadrados de árvores e arrotou uma nuvem de gás tóxico. Em seguida, levantou o voo outra vez, descrevendo um círculo e preparando-se para um novo ataque. Não me diga que essa coisa é da mitologia grega, queixei-me. Receio que sim, disse Annabeth. A porca camoniana. Ela aterrorizou cidades gregas há muito tempo. Deixe-me adivinhar, disse eu. Hércules a derrotou. Não, replicou Annabeth. Até onde eu sei, nenhum herói jamais a derrotou. Perfeito, murmurei. O exército do Titã tinha se recuperado do susto. Creio que perceberam que a porca não estava atrás deles. Tínhamos apenas segundos antes que eles estivessem prontos para lutar e nossas tropas ainda estavam tomadas pelo pânico. Sempre que a porca arrotava, os espíritos da natureza de Grover gritavam e voltavam a desaparecer em suas árvores. Aquela porca tem que dar o fora. Peguei um gancho de um dos irmãos de Annabeth. Vou cuidar dela. Vocês segurem o restante dos inimigos. Forcem-nos a recuar. Mas Percy, disse Grover, e se não conseguirmos? Vi o quanto ele estava cansado. A magia de fato o havia esgotado. Annabeth não parecia muito melhor, combatendo com um ferimento grave no ombro. Eu não sabia como as caçadoras estavam se saindo, mas o flanco direito do exército inimigo agora estava entre elas e nós. Não queria abandonar meus amigos em condições tão ruins, mas aquela porca era a ameaça maior. Ela destruiria tudo. Edifícios, árvores, mortais adormecidos, precisava ser detida. Recuem se precisarem, disse eu, mas tentem retardá-lo.
Volto o mais rápido que puder. Antes que eu pudesse mudar de ideia, girei o gancho como um laço. Quando a porca desceu para o seu próximo ataque, eu o atirei com toda a minha força. O gancho se enrolou na base da asa da porca, que guinchou de fúria e deu uma guinada, arrastando a corda e a mim para o céu. Se você está indo do Central Park para o centro da cidade, meu conselho é que vá de metrô. Porcos voadores são mais rápidos, mas bem mais perigosos. A porca passou voando por cima do Plaza, seguindo para o Canyon da Quinta Avenida. Meu plano brilhante era subir pela corda e montar nas costas da porca. Infelizmente, eu estava ocupado demais balançando de um lado para o outro e me esquivando dos postes de luz e das laterais dos edifícios. Também aprendi o seguinte: uma coisa é subir por uma corda na aula de educação física. Outra, completamente diferente, é subir por uma corda presa à asa em movimento de um porco voando a 160 km por hora. Zigue-zagueamos por vários quarteirões e continuamos seguindo para o sul sobre a Park Avenue. Chefe! Ei, chefe! Pelo canto do olho, vi Blackjack voando perto de nós, disparando para um lado e para o outro a fim de evitar as asas da porca. Cuidado! Ele disse. Salte! Relinchou Blackjack. Eu posso pegá-lo, provavelmente. Não era muito tranquilizador. O terminal Grand Central estava à nossa frente. Acima da entrada principal, erguia-se a estátua gigante de Hermes, que imagino não fora ativada por ser alta demais. Eu voava bem na direção dele, a uma velocidade capaz de esmagar um semideus. Fique alerta, disse eu a Blackjack. Tive uma ideia. Eu odeio suas ideias, chefe. Lancei-me para a frente com toda a minha força. Em vez de me chocar contra a estátua de Hermes, dei a volta nela, enrolando a corda em seus braços. Pensei que assim fosse amarrar a porca, mas havia subestimado a força que o suíno de 30 toneladas em pleno voo tinha. Assim que a porca arrancou a estátua do pedestal, soltei a corda. Hermes foi dar um passeio, tomando meu lugar como passageiro da porca, e eu despenquei em queda livre. Naquela fração de segundo, pensei no tempo em que mamãe costumava trabalhar numa doceira da Grand Central. Pensei o quanto era ruim se eu acabasse como uma mancha de gordura na calçada. Então, uma sombra passou debaixo de mim e bum! Eu estava nas costas de Blackjack. Não foi a aterrissagem mais confortável. E, na verdade, quando gritei "ai", minha voz estava uma oitava acima do habitual. Desculpe, chefe, murmurou Blackjack. Sem problemas, guinchei. Siga aquela porca. A porca havia dobrado à direita na 42 Leste e voava de volta para a Quinta Avenida. Quando sobrevoava os telhados, pude ver incêndios aqui e ali pela cidade. Parecia que meus amigos estavam enfrentando dificuldades. Cronos atacava em várias frentes, mas, no momento, eu tinha meus próprios problemas. A estátua de Hermes ainda estava em sua coleira. Ia batendo nos edifícios e girando. A porca passou sobre um prédio comercial e Hermes foi de encontro a uma caixa d'água no telhado, lançando água e madeira para todos os lados. Então, algo me ocorreu. Aproxime-se dela, disse eu a Blackjack. Ele relinchou, protestando. Só uma distância que dê para eu gritar e ela ouvir, disse eu. Preciso falar com a estátua. Agora tenho certeza de que você pirou, chefe, disse Blackjack. Mas ele fez o que pedi. Quando estava bem perto para ver o rosto da estátua com clareza, eu gritei. Olá, Hermes! Sequência de comando, Dédalo 23. Mate porcos voadores. Iniciar ativação. Imediatamente, a estátua moveu as pernas. Pareceu confusa ao perceber que não estava mais no topo do Grand Central Terminal, mas sim dando um passeio pelo céu na ponta de uma corda puxada por uma grande porca voadora. Ela chocou-se com a lateral do edifício de tijolos, atravessando-a, o que acho deixou-a um pouco furiosa. Ela sacudiu a cabeça e começou a subir pela corda. Olhei para a rua lá embaixo. Estávamos nos aproximando da biblioteca pública, com os grandes leões de mármore ladeando a escada. De repente, ocorreu-me uma ideia esquisita. Será que estátuas de pedra também podiam ser autômatos? Parecia um tiro no escuro, mas... Mais rápido, pedia Blackjack. Fique na frente da porca. Deboche da cara dela. Chefe, confia em mim, disse eu. Eu posso fazer isso. Provavelmente... Está certo. Tire uma com a cara do cavalo. Blackjack disparou. Ele podia ser muito veloz quando queria. Ficou na frente da porca, que a esta altura tinha um Hermes de metal nas costas. Blackjack relinchou. Você tem cheiro de presunto. E atingiu a porca no focinho com os cascos traseiros, mergulhando em seguida. A porca gritou de raiva e o seguiu.
Disparamos na direção da escadaria frontal da biblioteca. Blackjack reduziu a velocidade o suficiente para que eu saltasse. Então continuou voando para a entrada principal. Leões! Sequência de comando, Dédalo 23, mate porcos voadores, iniciar a ativação! Gritei. Os leões se levantaram e me olharam. Provavelmente pensaram que eu estava zombando deles. Mas nesse exato momento, ri! O monstro maciço e cor-de-rosa aterrissou com um baque, quebrando a calçada. Os leões o fitaram, sem acreditar na sua sorte, e saltaram sobre ele. Ao mesmo tempo, uma estátua de Hermes muito dilapidada pulou na cabeça da porca e começou a golpeá-la impiedosamente com um caduceu. Aqueles leões tinham garras terríveis. Saquei contra a corrente, mas não havia muito que pudesse fazer. A porca desintegrou-se diante de meus olhos. Eu quase tive pena dela. Torci para que encontrasse o porco de seus sonhos lá no Tártaro. Quando o monstro havia se transformado por completo em pó, os leões e a estátua de Hermes olharam à sua volta confusos. Agora vocês podem defender Manhattan, eu lhes disse, mas eles pareceram não ouvir. Dispararam pela Park Avenue e imaginei que fossem continuar procurando porcos voadores até que alguém os desativasse. Ei, chefe, disse Blackjack, podemos fazer uma pausa para comer uma rosquinha? Limpei o suor na minha testa. Eu bem que queria, grandão, mas a luta continua. Na verdade, eu podia ouvi-la chegando mais perto. Meus amigos precisavam de ajuda. Saltei nas costas de Blackjack e voamos para o norte, na direção do som das explosões. Pois é, né? Conforme nós vamos chegando no final da saga, as coisas vão ficando cada vez mais agitadas. E o Rick Riordan é muito bom para descrever batalhas, né? Nós estamos vendo isso já há alguns capítulos e pelo jeito vamos continuar vendo nos próximos capítulos, já que a nossa batalha não terminou ainda, né? Então, vamos ver o que nos espera. Eu espero vocês aqui para as próximas leituras. Não deixem de curtir, não deixem de espalhar para o pessoal, divulgar o nosso projeto, ajudar-nos a democratizar a leitura. Até mais!